aceita esse convite, quando a gente procura ser mais como ele, né? A gente falou na aula passada sobre a mudança de comportamento, como a doutrina, né? Como entender as coisas faz com que a gente mude, né? Mas isso também depende bastante de esforço próprio, né? De que maneira desenvolver atributos como os de Cristo os tornam ministros mais poderosos e eficazes do Evangelho de Jesus Cristo? Como que ser um ministro do Senhor é afetado por desenvolver atributos como o de Jesus Cristo? Um missionário, né, um membro, quando está compartilhando o evangelho com as outras pessoas, se ele não vive aquilo que ele prega, né, o testemunho daquela pessoa não vai tocar a outra pessoa, e também as pessoas, elas observam, né, se você vive aqueles atributos. Então, se você vive aquilo que realmente diz, você vai estar sendo um exemplo para as outras pessoas, e elas, através do seu exemplo, elas vão querer fazer aquilo também. Perfeito. Então, quando nós desenvolvemos atributos como os de Cristo, automaticamente as pessoas vão ver o semblante de Cristo em cada um de nós. O que tu falou encaixa perfeitamente com isso também. Muito bem. Posso fazer um comentário, Maria Helena? Pode. Ainda tá na de que maneira, né? Uhum. Eu lembro que à medida que a missão ia passando, e a gente ia desenvolvendo os atributos, a gente conseguia se comunicar melhor com as pessoas, e as pessoas viam na gente algo melhor, algo mais próximo de Cristo a cada período de tempo, né? Quanto mais tempo a gente ficasse na missão, mais fé a gente ia desenvolvendo, mais esperança, mais paciência, então a gente ia desenvolvendo esses atributos. E quanto mais atributos, quanto mais desenvolvidos a gente tiver nos atributos de Cristo, mais as pessoas vão sentir isso na gente, e a partir disso elas vão estar mais propensas a aceitar os compromissos e principalmente serem batizadas. E aquela frase, né, tão importante quanto você faz aqui, quem você é, pra mim, assim, na missão, fazer uma diferença incrível. Então, assim, essa busca que a gente tem, a pergunta é de que maneira desenvolver os atributos torna mais poderoso, porque as pessoas vão notar no missionário que ele tem fé, que ele é obediente, que ele tem esperança, e notando isso, elas estão mais propensas. O oposto também é verdadeiro, né? Se a pessoa notar que o missionário é fubeca, que ele é desleixado, que ele não faz as coisas certas, vai perdendo a confiança. Então, a gente consegue atrair mais pessoas e ajudar elas a assumir compromisso quando a gente busca os atributos de Cristo. Perfeito. Isso é algo que a gente vai ver como missionário, a gente vê também como membro da igreja, né? Não sei vocês, mas comigo já aconteceram algumas vezes na minha vida que as pessoas falam que, sei lá, eu tenho uma luz diferente, algo diferente. E eu sei que não sou eu mesma, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo. E essa busca, né, de tornar-se melhor discípulo, de tornar mais semelhante a Cristo, né? Então as pessoas realmente vêm. Teve uma época da minha missão, né, que a minha irmã disse pra mim, de zoeira, né? Era verdade também, que eu estava mais bonita, né? Mais bonita do que eu sou. Então depois lendo o manual... Então, lendo o manual, eu encontrei uma parte que diz exatamente isso, que o Espírito Santo, que buscar ser como Cristo, nos deixa mais bonito, nos enche do Espírito e a gente fica mais formoso, digamos assim, aos olhos das outras pessoas, né? E entra bem de encontro com o que o Alan comentou conosco agora. Então, eu gostaria de pedir para vocês abrirem algumas escrituras que falam sobre o exemplo de Cristo. Quem tá com as escrituras aí à mão, para que a gente possa ler? Deixa eu ver aqui, quem tá aqui? Júlia, tu pode abrir pra gente terceiro Nef 27, 21 e 27.
A Júlia vai abrir aqui pra gente o terceiro NEF. Guilherme, tu pode abrir pra gente o Moroni 8, 25 e 26? Posso? E Renan, tu consegue ler pra gente o terceiro NEF 1248? Terceiro NEF 26. Terceiro NEF 27, 21 e 27. Aí Guilherme vai ler Moroni 8, 25 ao 26. E o Renan, terceiro NEF 1248. Quem tá pronto já? Tá. Então a Júlia vai compartilhar. Vocês conseguem ouvir bem ela aqui? Eu nem falei. Em verdade, vos digo que este é o meu evangelho. Sabeis o que deveis fazer em minha igreja, pois as obras que me viste fazer, essa também fareis, porque aquilo que me viste fazer, isto fareis. Agora 27. E sabeis vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos dei, que será justo. Portanto, que tipo de homens deveis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Perfeito. Tá. Então agora o Renan vai ler pra gente, tá bom? Portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu ou como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Guilherme, tu consegue pra gente? E eis que suas orações foram também em favor daquele a quem o Senhor permitiria revelar estas coisas. E ninguém precisa dizer que não virão, porque seguramente virão, pois o Senhor o disse. Porque da terra hão de sair pela mão do Senhor, e ninguém pode impedir. E acontecerá num dia em que se dirá a haverem cessado o milagre. Será como se alguém falasse dele por morte. É Moroni 8, 25 e 26, né? Isso, 25 e 26. Tá. Então, o que essas escrituras dizem a respeito de seguir o exemplo de Jesus Cristo? Que ele nos deixou o exemplo, ele viveu uma vida a qual a gente deveria seguir, né? E interessante, eu estava conversando com a Maria, a gente falando sobre isso, né? Ainda bem que Jesus Cristo ele veio e expiou, por mais que a gente faça tudo não tudo, mas que a gente consiga viver uma vida mais justa possível e mais honesta possível, ainda assim nós não vamos ter conseguido alcançar a perfeição aqui nesta vida. Por isso que Cristo ele veio e ele expiou para que também depois a graça ela pudesse completar o que falta. Mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte e seguir o exemplo que ele deixou. Quer comentar alguma coisa pra escritura que tu leu, Renan? A escritura fala que nós devemos ser perfeitos, assim como Deus e Jesus Cristo são perfeitos. Mas como nós somos perfeitos, nós podemos nos aperfeiçoar cada dia. E esse é o convite que Jesus Cristo está fazendo nessa escritura. Perfeito. Uma pergunta pra vocês. Que relação há entre os primeiros princípios do Evangelho e os atributos semelhantes aos de Cristo? Eu mandei de designação lá no grupo uma atividade de pregar meu Evangelho dos atributos, né? Então, qual é a relação que há entre os primeiros princípios do Evangelho e os atributos semelhantes aos de Cristo? Lembrando que os primeiros princípios do Evangelho são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Qual a relação desses cinco primeiros princípios do Evangelho com os atributos de Cristo? Alguém sabe me relacionar a isso?
importante. Ao viver os princípios, nós estaremos nos tornando mais semelhantes com Cristo e também nós estaremos ganhando mais confiança e coragem para, por exemplo, a partir do momento que tu tem fé, tu vai estar automaticamente ganhando mais confiança e coragem para tirar o próximo passo, que é o arrependimento. E aí, se tu tem fé em Jesus Cristo, tu confia nele, tu tem esperança, tu tem esperança que tu consegue se arrepender, automaticamente tu vai estar te qualificando para o próximo passo, que é o batismo. E assim por diante, né? Uma coisa vai ajudando a outra, né? Então, quais são alguns atributos de caráter que vocês associam a Jesus Cristo? Ah, essa daí é fácil, né? Quais são algumas coisas que vocês atribuem semelhantes, atributos de caráter semelhantes aos de Cristo? Comentário de Irmã Glauber. Somos mais semelhantes a Ele, de verdade, quando somos como Ele, quando ninguém vê. Isso é caráter. Perfeito. Acho ótimo isso. Essa perspectiva, né? Ser a mesma pessoa, tanto quando as pessoas estão vendo, como quando as pessoas não estão vendo, né? E aqui ele continua. Quando estamos longe das pessoas da igreja, vai pintar mais. Tá, acho que foi só isso mesmo. Então tá, vou tentar falar mais pausado para que vocês consigam ouvir melhor, tá bem? Então, quais são alguns atributos de caráter que vocês associam a Jesus Cristo? Quando vocês pensam em Jesus Cristo, no que vocês pensam? Quais qualidades ele tinha? Quais características chamavam mais a atenção de vocês? Ser honesto em nossos negócios. Irmão Glauber Oliveira. Em nossos estudos. Eu não consigo ver o que o irmão Glauber tá colocando. Aham. Tá, o que mais? Além de honestidade, quais outras qualidades, atributos de Cristo apresentava? Ele tinha empatia. Empatia, muito bom. O que mais? Comentário do irmão Glauber. Por exemplo, quando falamos em uma prova. Eu nunca colei, só dava cola. Laísa Alzani disse ser grato. Gratidão. Ser grato. Gratidão é uma ótima característica de Cristo. Guilherme Soares Moreta disse. Não dá pra entender nada. Gabriela Freitas disse. Verdade. Vocês estão ouvindo agora? Gente, tá sem áudio aqui. Helena, Oi. tá me ouvindo? Sim. Agora eu tô te ouvindo, Alan. O áudio tá mudando Eu, Maria, Oi. Tá me ouvindo, Alan? caso. Tá. Não tô te ouvindo. Vamos de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Lógico. Tá chegando com atraso. O que tu fala um minuto. Alguns momentos atrás, vai chegar em cima de alguém falando, sabe? Tu faz uma pergunta, quando alguém está respondendo, aí que a tua pergunta vai surgir. Aí que a tua pergunta vai aparecer, vai ser audível para os demais. Entendi. Então é o seguinte, vou desligar meu celular aqui do Wi-Fi pra ver se melhora, tá bom? Tirei mesmo. Não consigo ouvir o pessoal. Eu não consigo ouvir vocês. Vocês estão me ouvindo? Não tô ouvindo nem o irmão. Dá pra ouvir, Tá melhorando. Agora melhorou? Beleza. Então, além de gratidão e honestidade, quais outros atributos que Cristo tinha?
Chave, é impressionante como a gente desenvolve isso, né? Na missão. Como a gente aprende a amar o outro, a não julgar. E é engraçado porque tem vezes que até tu chora. Às vezes, quando tu vai, tipo, deixar de visitar um pesquisador ou algo assim, tu fica muito triste, assim, de chorar por ele não aceitar o batismo ou por ele não evoluir, sabe, no evangelho. Porque a gente tá lá disponibilizando o que a gente tem de melhor. Tipo, o que faz mais diferença na nossa vida, o que mais nos ajudou a ser pessoas melhores. E aí quando as pessoas não aceitam, né, a gente fica muito triste, sério mesmo. Ixi, tá cortando de novo. Seguinte, eu vou passar um videozinho aqui pra vocês e vocês me dizem se tá cortando, se vai tá bom o áudio do vídeo, tá bom? Ah, eu sei, tá aqui. Marilena, tá cortando. Tá cortando muito. Não. Pode os dois ouvirem.
vocês o vídeo no grupo de preparação missionária, tá bom? E agora tem uma pergunta pra vocês. Vou tentar entrar aqui. Eu vou pegar o link. Presta aí, Juliana. Baixa esse. Só um segundo. Vou tentar voltar pra aula. Aí, participar agora. Deu? Perfeito. Agora vocês me veem e me escutam? E agora, tá me ouvindo? Seu áudio tá desativado. Aí. Agora vocês estão me ouvindo, né? Vocês conseguem ver a minha tela? Não? Como faz pra compartilhar a tela de novo? Aqui. Apresentar agora. Uma janela. Vou tentar de novo, tá? Se não der certo, a gente segue Já adiante. tá aparecendo. O áudio tá bem bom, Mariana. A luz tá carregando.
vemos o atributo que Cristo tinha e em que momento ele aplicou aquilo, né? Então, de que maneira os atributos divinos do Salvador eram evidentes em suas ações, especificamente na maneira como ele interagia com as pessoas? Quem pode me ajudar com isso? Não. Perfeito. Quais efeitos as ações de Jesus Cristo tinham sobre as pessoas? Segurança. Sim, pode ser. Então, as ações de Jesus Cristo, elas faziam com que as pessoas se sentissem seguras, tá correto? O que mais que acontecia por causa das ações de Cristo? As pessoas buscavam ele. Pode repetir de novo pra gente? Eu, a Dani. Uma de cada vez e as duas. Porque cortou pra mim aqui. Eu falei que as pessoas elas podiam sentir o amor dele, né? Elas podiam se sentir amadas. E ele demonstrava isso por meio de ações, não só com palavras, né? Ele as ajudava e elas sentiam que elas tinham importância para ele. Perfeito. Dani? As pessoas elas buscavam ele porque sabiam que ele não ia negar ajuda e que ele se preocupava com elas. E ele tinha o poder, né? E ele tem o poder, então elas buscavam a ele. Muito bem. Pouquíssimas vezes Jesus Cristo ele falou: eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas as pessoas sabiam disso por meio das ações que ele fazia, né? Então, era muito mais pelo que ele era, como ele agia, muito mais sobre o efeito que ele tinha sobre as pessoas do que somente falar. Então, ele agia de forma que demonstrava que ele era o Messias. Dessa forma, ele cumpria as profecias. Então, é algo bem interessante, né? Miguel, tu tá me ouvindo? Oi. Tu pode ler pra mim Doutrina e Convênios, da seção 4, que tá aqui no slide? Posso? Do 1 ao 7? Isso, perfeito. Ok. Só ignora os barulhos de fundo, ok? Tá. Agora eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que os sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vós apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamado ao trabalho, porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Em fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Pede e recebereis. Batei e ser-vos-ás aberto. Amém. Então, qual é a relação entre os atributos de Cristo e as qualificações para o trabalho missionário? Então, Doutrina e Convênios, na
descreve basicamente tudo que tu tem que ter, tudo que tu tem que sentir para que tu esteja pronto para ser chamado como missionário. Então, qual é a relação com essas qualificações apresentadas aqui e os atributos de Cristo? Quando a gente vai desenvolvendo e se esforçando para adquirir esses atributos, quando a gente chega na missão, a gente pode ter um trabalho melhor e agir mais como ele. Perfeito. Então, quando a gente já busca desenvolver isso diariamente na nossa vida, antes da missão e depois dela, a gente se torna mais poderoso, mais eficaz e vai chegar na missão mais preparado. Então, quanto mais a gente se preparar agora, melhor vai ser lá. Menos trabalho a gente vai dar pro nosso treinador, pro nosso companheiro que vai nos ajudar no início da missão, tá bom? Então, vocês conseguem ver essa atividade aqui? Foi essa atividade que eu mandei no grupo de preparação, no grupo lá nosso do WhatsApp. Quem de vocês conseguiu realizar essa atividade conforme era pedido, registrando no diário de estudo? Quem conseguiu fazer essa autoavaliação? Renan vai ler pra gente o comentário do irmão Glauber que ele mandou pra gente, tá bom? Assim como um conhecimento técnico se torna uma qualificação para uma profissão, esses atributos são pré-requisitos para ser um missionário. Perfeito. Então, agora eu vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês. Quem conseguiu realizar a atividade que eu pedi lá no grupo? Eu sei que a Laísa já fez porque eu dei pra ela de presente. Eu fiz. O Renan, ele fez, ele vai comentar com a gente. Na verdade, eu li de novo, mas a gente não fez antes. Como foi? Isso, como foi? Qual daqueles lá te chamou mais atenção? Qual que tu tinha que melhorar naquela época? Qual tu acha que tem que melhorar hoje? Posso abrir aqui pra lembrar? Vou ver aqui rapidinho. Ah, sim. Quando eu fiz, eu vi que tinha que focar bastante na paciência. E paciência é muito mais do que ser uma pessoa paciente. Paciente, sim, também é confiar no tempo do Senhor, esperar no tempo dele, que era uma coisa muito difícil para mim, mas que agora se tornou um pouquinho mais fácil. Então, saber esperar, entender que é tudo no tempo do Senhor. Perfeito. Júlia, qual desses atributos te chamou mais atenção? Qual tu gostou mais de estudar, de aprender? Eu lembro que uma vez eu fiz uma vez uma atividade assim nas moças e eu também fiz na Passuai quando eu tava com a minha companhia no quarto. E algo que eu sempre tive, talvez, eu aprendi bastante sobre isso, foi sobre fé e obediência. Porque a obediência é a primeira lei dos céus e a partir do momento que a gente aprende a gente tem paciência para entender o tempo do Senhor e saber que muitas vezes não é aquilo que o Senhor ele tem pra gente. E ser obediente a isso, muitas vezes me ajuda a enfrentar as filosofias e sempre ficar em Jesus Cristo. Então, até que uma das minhas escrituras favoritas do livro de Mormon fala sobre fé. Então, a fé ela é muito importante e a obediência também. E aí, Alan, qual desses atributos é o teu preferido? Qual que tu gosta mais de estudar? Qual que tu acha que tu te sai melhor? Qual que tu acha que precisa desenvolver ainda? Chamou eu, né? Isso.
muito na missão e hoje também. Mas fé e esperança. A fé porque eu tinha uma cobrança muito grande no meu trabalho durante a missão. Então, por exemplo, se hoje eu fiz 10 contatos, amanhã eu quero fazer 11, 12, porque eu sempre queria estar desenvolvendo alguma coisa, senti que eu estava melhorando em alguma coisa. Isso era uma coisa que eu me cobrava bastante. Se eu estava batizando só rapazes, eu queria começar a batizar famílias. Se eu estava batizando só marido, eu queria batizar marido e mulher. Eu sempre estava tentando melhorar. Então era um atributo que eu queria ter mais fé, mais obras, mais esperança. E a esperança, naquele esquema ali que tu mandou, que eu acabei não fazendo, mas eu tinha feito bastante na missão, tinha uma pergunta ali que uma vez no estudo pessoal eu fiquei sem resposta. Que eu fiquei pensando que era, você acredita que herdará a vida eterna na presença de Deus, de nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, que vai viver lá, mais ou menos assim, que é no tópico de esperança. E eu pensei, no meu estudo pessoal lá, tava lá em Paranaguá ainda, lembro onde que era. E tava com 1 ano e 4 e 5. Tava calor, né, Marilena? Daí tava tão calor que eu cheguei a prestar atenção, né? Aí, esperando, e essa pergunta eu cheguei à conclusão que não. Que eu nunca tinha. Que eu tava tão focado aqui agora, nas coisas que eu tinha que fazer agora, que eu não tava pensando tanto nisso. Mas mesmo, tentar viver o agora, mas ter em mente sempre que tudo que eu tava fazendo agora era pra um dia voltar na presença de Deus. Então essa pergunta tem lá. Era fé e esperança, são dois assim que a esperança aconteceu na missão e o fé é uma coisa que eu, até hoje, assim, eu tô sempre tentando fazer mais, não consigo, né, sempre, mas tô sempre tentando fazer algo mais, trabalhar, agir mais, então são esses. Perfeito, muito obrigada. Então eu gostaria de um voluntário para ler a citação pra gente do Elder Uchtdorf. Quem poderia compartilhar conosco essa citação? Consegue ver aí? Pode ler. Posso ler? Perfeito, pode ler então. Tá bom. As escrituras descrevem várias qualidades cristãs que precisamos desenvolver durante o curso da nossa vida. As qualidades cristãs são dádivas de Deus. Elas não podem ser desenvolvidas sem sua ajuda. A ajuda de que todos nós precisamos é concedida gratuitamente por intermédio da expiação de Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo e em sua expiação significa contar plenamente com Ele, confiar em seu poder, em sua inteligência e em seu amor infinitos. As qualidades cristãs surgem em nossa vida quando exercitamos nossa vida de maneira correta. Ao buscarmos ser mais semelhantes ao Salvador, precisamos reavaliar regularmente nossa vida e confiar pelo caminho do verdadeiro arrependimento nos méritos de Jesus Cristo e nas bênçãos da expiação. Perfeito. Então, o que significa dizer que os atributos semelhantes aos de Cristo são dons de Deus? O que é um dom? Nós, quando nos Posso dar uma comparação? Pode. O dom é um superpoder. Vamos pensar dessa forma. Porque acho que é Efésios que fala sobre os dons. Eu não lembro Coríntios, acho que Coríntios fala sobre dons. E nós nascemos com dons, desenvolvemos outros dons e podemos perder eles durante a vida, né? Mas a ideia é que a gente continue desenvolvendo nossos dons. Então, assim como um super-herói, por exemplo, pode voar, eu posso ter uma habilidade, um dom, tu tem outra capacidade de falar daqui a pouco, pode ser uma professora melhor, tem alguém que não é tão bom professor, mas é bom nas ações, consegue agir, trabalhar, muito, muito ativo, ouvir, dar conselhos, acho que infinito, tem muitos dons, né? Mas
batizamos, recebemos o dom do Espírito Santo, né? Que é diferente de ter a luz de Cristo ou de ter a influência. Nós temos um dom, né? Então a gente recebe um presente direto de Deus para cada um de nós, e algo que não vai ser tirado de nós e que nós podemos desenvolver e aumentar a nossa habilidade, né? De receber, por exemplo, a influência do Espírito Santo por meio do dom que a gente recebe no batismo. De acordo com o presidente Uchtdorf, o que podemos fazer para pedir ajuda de Deus para desenvolver esses atributos? Como... Como o Glauber falou, testemunho e dom de Deus. Perfeito. Então, Júlia, de acordo com o presidente Uchtdorf, o que podemos fazer para pedir a ajuda de Deus para desenvolver esses atributos? O que eu posso fazer para pedir ajuda de Deus para eu obter esses dons? Isso. Primeiro, orar, ter o desejo de ter esse dom, né, de alcançar tal atributo, e acho que praticar. A melhor coisa que tem a fazer é você praticar. Você pratica, você consegue. A prática leva à perfeição. Então você tem que saber pedir, praticar e ter o desejo de aprender e saber. E como... Tem uma frase que fala assim, que a gente não pode saber verdades espirituais sem nos perguntar a Deus. Então o dom, como o Alan falou, é um superpoder que o Senhor nos dá. Então acho que Deus, sendo o nosso Pai, então Ele vai nos conceder isso. Ter vontade de aprender e praticar e pedir a Ele. Muito bem. E como ter fé na expiação de Cristo? Porque a expiação, ela tornou todas as coisas capazes. Como o Paulo falou em Coríntios, tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, se eu acreditar que o Senhor Ele vai me ajudar, Ele vai me ajudar, Ele vai me capacitar. Então, engraçado que Paulo ele tinha muita esperança nas coisas futuras, né? Então, ele depois ele falou isso, tudo posso no Cristo que me fortalece. Então, o Senhor ele vai nos ajudar, se for um desejo justo nosso, e vai nos ajudar a alcançar tal atributo. Não é fácil, mas Ele vai ajudar. Perfeito. Ana, tu pode ler pra gente essa citação que tá aparecendo agora? Posso. Perfeito. Ao ensinar os nefitas, o Salvador referiu-se ao que eles deveriam tornar-se. Desafiou-os a arrependerem-se, serem batizados e santificados pelo recebimento do Espírito Santo, para comparecerem sem mancha perante Ele no último dia. E concluiu, portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que deveis ser como eu sou. O Evangelho de Jesus Cristo é o plano pelo qual podemos tornar-nos o que os filhos de Deus devem tornar-se. Esse estado imaculado e perfeito virá como consequência de uma sucessão constante de convênios, ordenanças e obras, um acúmulo de escolhas corretas e arrependimento contínuo. Essa vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Então, Ana, de acordo com Elder Oaks, o que precisamos fazer a fim de nos tornar mais semelhante a Jesus Cristo? A gente tem que fazer aqueles 5 passinhos clássicos: ter fé nele, se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. E a gente tem que continuar perseverando e cumprindo essa promessa a vida inteira. Perfeito.
Perfeito. Exatamente isso, né? Quem pode ler pra mim esses 2 versículos? Moroni 7, 47 e 48. Gabriela Freitas, tu pode ler pra gente? Posso. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem no último dia tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia do vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, e quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é, e tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Amém. Amém. Então aqui está falando especificamente sobre a caridade, mas pode ser aplicado a qualquer um dos atributos de Cristo, tá bom, Gabi? Então, o que nós podemos fazer para pedir a ajuda do Pai Celestial para nos tornarmos como seu Filho? Pode repetir? O que nós podemos fazer para pedir a ajuda do Pai Celestial para nos tornarmos como seu Filho? O que podemos fazer para pedir a ajuda de Deus para nos tornar como Cristo? Como diz ali no versículo 48, né? Rogar ao Pai Celestial, né? Com toda a energia do nosso coração. A gente pedir com real intento, né? Perfeito. Então, Gabi, já que a gente tem que rogar, vamos traduzir, além da oração, vamos traduzir isso para ações. O que nós devemos fazer em forma de ação para que a gente possa desenvolver esses atributos? Um futuro missionário. Como um futuro missionário pode, já agora, começar a praticar, por exemplo, a paciência? Sem ser rogar. Isso. Orar pedindo paciência é um dos passos. Mas além de orar, o que mais tu pode fazer, tu, como futura missionária, para exercer mais paciência hoje, agora? A gente pode começar assim no lar, né? Ter mais paciência com nossos familiares e tentar desenvolver mais amor e a paciência, né, com eles é importante porque a família a gente está convivendo sempre, né? Então a conviver com paciência com a nossa família, a gente vai tornar mais paciente com as pessoas do mundo e na missão vai ser mais fácil porque tem pessoas difíceis, né? A gente sabe até como membro missionário, às vezes quando a gente está tentando ensinar algum amigo, alguma pessoa, a gente sabe que tem pessoas que são difíceis de falar sobre o evangelho, mas ao ser paciente com elas, a gente pode ter uma recompensa ótima, que é trazer mais uma alma a conhecer o evangelho. Perfeito. Então a gente tem que tomar decisões constantes que vão nos ajudar a nos lembrar o nosso compromisso, né? Então, esse mês eu, Maria Helena, quero trabalhar a paciência. Então eu vou buscar ser mais paciente com os meus familiares, porque eles são os meus próximos mais próximos. Depois eu vou tentar ser mais paciente com as pessoas do meu trabalho. Vou tentar ser mais paciente com os clientes do mercado que passam no meu caixa. Então, assim a gente vai fazendo, né? Então a gente precisa tomar essa firme decisão, precisa orar ao Senhor, fazer um plano para que isso não seja só um desejo. Quando a gente escreve no papel, automaticamente vira uma meta, né? E assim nós temos registrado ali. Então vai ficar mais fácil de nos lembrar o nosso compromisso e assim nos tornar melhor, nos desenvolver melhor nesse atributo, né? Então esse é o desafio para vocês, missionários retornados, missionários de perspectivas, todos nós que estamos aqui nessa aula hoje. Eu convido vocês a escrever um plano com algumas escolhas corretas e constantes que vocês podem fazer para melhorar em um dos atributos de Cristo. Então a gente tem aquela folhinha ali, tá no programa Evangelho, tá na biblioteca. Então
eu quero que vocês escolham um daqueles, escreva um plano para desenvolver ele, com ações, e depois eu quero que vocês compartilhem o plano de vocês com um amigo próximo ou com um de seus pais, tá bom? Então esse é um convite para vocês poderem agir. Essa citação do Elder Uchtdorf entra bem de acordo com o que a gente conversou no início da aula, né? Sobre ser, sobre as pessoas verem o semblante, sobre a gente, por meio de ações, demonstrar que somos discípulos de Cristo. Quem pode ler pra gente? Quem pode ler essa citação do Elder Uchtdorf, que vai bem de encontro com o que nós citamos no início da aula, sobre mostrar que vivemos o Evangelho, não só por meio da fala, mas principalmente pelo modo em que vivemos. Quem pode ler para nós? Perfeito, irmão. A espera na estrada para Damasco, Liarona de 2011, maio de 2011. Perfeito. Irmão Glauber, como podemos pregar o Evangelho sem usar palavras? Eu vou responder isso com uma frase pronta. A palavra ela levanta, mas o exemplo ele arrasta. Perfeito. Então, qual é a relação entre obter os atributos de Cristo e pregar o Evangelho sem o uso de palavras? Eu estava lendo um artigo hoje que disse que uma imagem ela é melhor processada pelo cérebro humano 60 mil vezes mais rápido do que uma frase. Ou seja, quando uma pessoa vê que nós fazemos algo de uma forma diferente, quando eles veem que chora, quando eles veem que a gente não chama palavra, não toma café, entre outras coisas, isso causa impacto maior, fica na mente da pessoa. Irmão Glauber, o que acontece com as pessoas quando... Pode comentar? Pode. Não atraso. Eu notei durante a missão que as pessoas ouvem aquilo que a gente fala para elas, os ensinamentos, mas começam a acreditar quando elas veem aquilo acontecer
Deus, né? E as pessoas sentem quando a gente está preocupado com elas. Perfeito. Irmão Glauber, voltando aqui, uma pergunta pro senhor. O que acontece no coração das pessoas quando elas são tratadas de forma cristã? O senhor falou que a palavra levanta e o exemplo arrasta, que a ação, a imagem vale mais do que, é mais processado muito mais rápido do que a palavra, né? Então, o que acontece com as pessoas, no coração delas, quando elas são tratadas de maneira cristã? Por meio dos missionários e dos membros, que vão ficar mais propensos a ser os convites e aguardar os mandamentos que foram ensinados. E quais vocês julgam ser os atributos mais importantes de um missionário de sucesso? Quais desses atributos cristãos são os mais importantes para o sucesso do trabalho missionário? Posso comentar, Marília? Pode. Você tinha acordado algo. Então, ali, essa pergunta é bem complexa, né? Então, acho que na missão, né, a gente usa quase todos os atributos. Né? A gente usa a esperança. Né? A gente usa também a humildade. Então todos os atributos, né, elas vão fazer com que a gente tenha sucesso no serviço missionário, no trabalho missionário, né? Porque sem esses atributos, a gente não vai ter um trabalho, até pode ter, mas não é aquele trabalho esperado, aquele trabalho desejoso que todo missionário quer ter. Então é preciso atribuir esses atributos de Cristo. Perfeito. Então, é complexo, porque nós vamos ocupar todos eles, e quanto antes nós começarmos a desenvolver eles, mais preparados vamos chegar lá, conhecendo mais, e assim vamos estar melhor em cada um deles, né? Então agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um missionário muito, muito bom do livro de Mórmon, que tinha muitos dos atributos de Cristo. O Renan, então, ele vai resumir para nós a história dele. A história. Então, a história de um jovem missionário chamado Amon. E, como vocês sabem, tinha essa rincha entre os lamanitas e os nefitas, eles se odiavam. Mas Amon tinha o desejo de pregar o evangelho também a eles. Então, começa de novo. Tá. Tá, posso falar? Alguém pediu pra eu falar? Tá. Deixa eu logo falar. Pode falar, irmão. Não tava usando aí. Caiu de novo aqui.
Com certeza. Tá. Eu lembro de Moroni 7,47. Foi falado já aqui na aula sobre a caridade. A caridade é o principal atributo de Cristo. Bota pra mim aqui, E as pessoas confundem a caridade. Nossa, às vezes isso me incomoda. E não era para me incomodar. A caridade, confunde a caridade com dar um prato de comida para alguém. Ah, eu fiz uma caridade. Só porque deu algo para alguém. Ah, eu ajudei alguém a atravessar a rua. Eu fiz a minha caridade de hoje. E caridade, a gente sabe que é só, não é, além de ser o puro amor de Cristo, caridade é comportamento. Se a gente pega lá Moroni 7,45, fala que caridade não é invejosa. Ou seja, eu nunca vou mencionar, não vou ter inveja do meu companheiro, da minha companheira. Fala que não se ensoberbece, ou seja, um missionário, ou seja, que tem um número elevado de batismo, ele sabe que aquilo não é porque ele é talentoso, porque é eloquente, né? Eles vão atribuir isso ao Salvador. Não, ela fala sobre comportamento, continua, não busca seus interesses, né? Porque eles estão com os olhos fitos na glória do Senhor. Não se irrita facilmente, como a gente falou ainda agorinha, né? Se irritar é uma decisão, não é algo imposto para nós. Inclusive, quando a gente se chateia, a gente fala assim: ah, eu me chateei com fulano, então, ou seja, é uma decisão, né? Não suspeita mal, né? A gente não pensa mal das pessoas, né? O mundo diz assim: ah, tu é muito ingênuo. Não, é porque a pessoa tem caridade, né? Ela não vai pensar que uma pessoa tem, um ser humano tá fazendo mal para ela, tá pensando em fazer mal. Não se reduz com a iniquidade, né? Uma pessoa que não vai sentir alegria em quebrar uma regra, entre outras coisas, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera que as pessoas não podem mudar, que seu companheiro, que você mesmo pode mudar, ou seja, a caridade, ela engloba uma série de comportamentos e reações, né? Não é só um princípio, não é só um conceito, né? São coisas práticas. Eu imagino que os seres celestiais se comportam com caridade. Tudo que é descrito em Moroni 7,45 são características que Abraão tem de forma muito natural, que Moisés, né, que Joseph tem, que Nefe, eles se comportam assim. Eles não se irritam facilmente, eles não são invejosos. Imagina só, nós no milênio, muito mais próximos da caridade, todos vão se comportar dessa forma. É por isso que as escrituras dizem que Satanás vai ser preso. Por que ele vai ser preso? Porque a gente vai ter um nível tão elevado de caridade, de comportamento caridoso, dos quais a gente vê aqui no versículo 45, que ele não vai ter força em nós. Então, resumindo todo, caridade é comportamento. Perfeito. Inclusive, na trajetória de Jesus Cristo, a gente pode observar exatamente isso, né? Que diz as Escrituras que as suas entranhas estavam cheias de caridade. Olha, eu estava falando sobre comportamento e a Maria colocou aqui o slide. Então, complementando sobre isso, que o irmão Glauber falou, as Escrituras várias vezes citam que Jesus Cristo estava com as entranhas cheias de caridade. Então ele estava com esse desejo de ajudar o outro, né? Era diferente de... Não é porque ele, como o irmão Glauber falou, multiplicou os pães e os peixes ou algo assim. É muito maior do que isso, né? A caridade. Então o Renan, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre as características de Amon, tá bom? Vamos falar? Então, como a gente estava falando sobre caridade, Amon foi uma pessoa que serviu, um grande missionário do livro de Mormon, que serviu. O rei ofereceu toda a terra que ele tinha, ofereceu até a filha dele, mas
sobre Jesus Cristo, né? Então é algo bem interessante a vida de Amon e como ele demonstrou os atributos de Cristo. Vou falar bem rapidinho aqui sobre servir como um companheiro. Então, os missionários, eles servem em duplas para cumprir a lei das testemunhas, né? Que está lá em Coríntios 13:1 e Doutrina e Convênios 42:6. Estou compartilhando o slide com vocês aí. O Elder Faust falou algo bem interessante sobre isso. Porque além de desenvolver os atributos com os pesquisadores e membros, quem vai estar mais próximo de nós durante a missão são nossos companheiros. Então, é essencial que nós possamos aplicar os atributos de Cristo com essa pessoa que vai estar 24 horas do nosso lado, nos ajudando e nos apoiando. Nunca permitam que brigas entre companheiros. Alguns de seus companheiros serão melhores amigos. Seja o tipo de companheiro que gostaria de ter. Não seja egoísta com seus companheiros. Quando houver alguma briga, o Espírito do Senhor se afastará. Seja de quem for a culpa. Cada um de nós é uma pessoa com potencial e talentos ímpares, diferente dos de qualquer outra pessoa do mundo. Todos nós temos fraquezas. Em um companheirismo harmonioso existe espírito de equipe. Onde um é fraco, o outro é forte. Então tenham isso em mente, que o companheirismo precisa estar bem afinado para que a gente possa ter o espírito e possa ser mais forte. E quando a gente busca ser como Cristo, nós vamos ter mais paciência com o nosso companheiro, nós vamos ter mais amor com ele, nós vamos estar mais disposto a servir e amar aquela pessoa que vai estar do nosso lado. Então, eu sei que desenvolver os atributos como os de Cristo são bem importantes, tanto antes da missão, para que nós possamos estar melhores preparados quando chegar lá, e também durante a missão, para que nós possamos ser melhores ministros com os pesquisadores, com os membros. Nós precisamos demonstrar amor por todos. Eu digo que a minha missão foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu era uma pessoa antes da minha missão, já melhorzinha por causa do Evangelho, mas eu sou uma pessoa infinitamente melhor hoje em dia por causa da minha missão. Eu aprendi muito lá a não julgar, a ouvir, a prestar atenção, a procurar amar as pessoas. E tudo que foi falado aqui sobre isso, sobre as ações, se não tiver nada para falar de bom sobre alguém, não fale. Se recuse a passar adiante a fofoca. Faça com que a vida de Cristo seja o teu espelho e procure ser o mais próximo possível. Eu sei que Jesus Cristo, Ele nos conhece e nos ama. Eu sei que Deus tem todos esses dons para nos dar de presente quando a gente busca isso. Quando a gente não somente ora pedindo, mas se esforça para viver cada um deles. Eu convido vocês a, durante essa semana, fazerem um planozinho, que a gente citou um pouco atrás na aula. Fazer um plano com metas, com coisas que vocês se dispõem a fazer para aplicar durante essa semana, e peço que vocês nos relatem semana que vem na aula como foi isso. Eu fiz isso também no progresso pessoal, né? Eu lembro que na época eu escolhi servir a Júlia. Eu disse assim, não, eu não tenho um relacionamento tão bom com a minha irmã, porque a gente brigava bastante, então eu vou me esforçar para buscar servir ela, demonstrar amor, ter mais paciência. E eu lembro que isso melhorou bastante naquela época e hoje em dia. Então, orem ao Senhor pedindo a ajuda dele. Ele está disposto a ajudar vocês. Façam as coisas da melhor maneira. Eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo. Eu sei que nós somos capazes de desenvolver cada um daqueles atributos e que nós seremos muito abençoados pelo Senhor ao desenvolver eles. E eu compartilho a minha aula e meu testemunho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Desculpem os cortes, tá bom? A gente promete aperfeiçoar a técnica para a próxima, tá bom? A irmã Ana Paula Oliveira vai fazer a oração pra gente para encerrar a aula, tá bom? Pai Celestial, nós te agradecemos por mais
essa aula de preparação missionária. Te agradecemos por podermos aprender à distância e aprender sobre o Evangelho na internet. E te agradecemos por ter-nos esse acesso. E pedimos proteção e possamos aplicar o que aprendemos e realizar o desafio e, bom, possamos nos esforçar para desenvolver seus atributos. E essa oração te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada a todos vocês. Contamos com a presença de vocês semana que vem com um novo professor, tá Amém. bom?